Fala galera, eu sou o professor Larive Dica. Sejam todos muito bem-vindos mesmo ao nosso canal Pelos Caminhos da História. Quero convidá-los para mais uma viagem pelo mundo instigante da história, pelo mundo do conhecimento, né? Vocês sabem, eu defendo essa bandeira do quanto o conhecimento é importante, né? O quanto ele pode nos libertar de uma série de amarras, né? Então a história tem um papel fundamental nisso. Hoje nós falaremos a respeito da colonização portuguesa na América, ou seja, sobre a colonização do Brasil, do nosso Brasil, né? Que foi colonizado por Portugal, que foi colonizado pelos portugueses. Como que foi esse processo de colonização portuguesa aqui no Brasil? É o assunto da nossa aula de hoje. Então, vamos lá. A instalação de uma colônia portuguesa no território americano, ou seja, aqui no Brasil, não se deu imediatamente após a tomada de posse da terra por Pedro Álvares Cabral no ano de 1500. Eles não tomaram posse da terra, né, imediatamente após a chegada, né, das caravelas portuguesas, após a chegada, né, das caravelas comandadas por Pedro Álvares Cabral. Não. Portugal mantinha seus recursos voltados para o comércio oriental, ou seja, para o comércio das Índias Orientais, que era altamente lucrativo e rentável para o reino português, deixando a colônia americana, o território americano, o Brasil, né, numa posição secundária por um bom tempo, né? A única preocupação com o Brasil que os portugueses tinham era de garantir a sua posse. Ou seja, com isso Portugal tinha preocupação, né? Não deixar que outros povos, que outros reinos, né, tomassem conta do território, né, dominassem o território brasileiro. Isso Portugal tinha uma grande preocupação, né, enfrentando as contínuas investidas de outros países da Europa. Sim, outros países da Europa tentaram tomar o nosso território, tomar a posse do território brasileiro, tentaram. Caso da França, por exemplo, né? Dos próprios espanhóis, a Holanda tentou em vários momentos, né, tomar posse do território, já que Portugal não fazia nada lá, já que a terra estava parada, por que não tomar posse dessa terra, né? Por que Portugal, né, teria o direito de continuar como donos daquela terra se Portugal não fazia nada com aquele território? Em razão da abundância de pau-brasil no litoral brasileiro, a coroa portuguesa estabeleceu um monopólio real sobre a exploração desse produto, né? Eles não iniciaram um processo de exploração colonial no território, mas o pau-brasil, que já era uma madeira de lei, né, muito conhecida por parte dos portugueses, mas não só dos portugueses, mas por parte da Europa como um todo, e isso tinha abundância, né? Portugal falou, não, essa madeira nós podemos explorar, vamos estabelecer um monopólio, só nós podemos explorar, ou se algum outro povo que queira explorar, que pague pelo menos um arrendamento para a coroa portuguesa. O monopólio sobre a exploração do pau-brasil que tinha em larga escala no litoral brasileiro, né, na Mata Atlântica, isso seria exclusividade portuguesa. Os indígenas passaram a ser utilizados na extração da madeira por meio do chamado escambo. O que era o escambo? Os indígenas forneciam o trabalho, né, no corte, no transporte da mata até a embarcação, na praia, no litoral, e em troca disso eles recebiam produtos como espelhos, né, como facas, utensílios banais para os portugueses, mas que para as nações indígenas teriam uma utilidade gigantesca, pois não conheciam, não dominavam essas técnicas, né? E isso foi muito importante, né? Instrumentos do dia a dia, machadinhas de ferro, uma vez que eles não conheciam a metalurgia, né? Então esses produtos foram, né, muito importantes para essas nações indígenas. E essa troca de serviço por esses produtos recebia o nome de escambo. Muito importante isso. No ano de 1530,
Portugal decide colonizar o território brasileiro. Isso mesmo. Somente 30 anos depois da chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao território brasileiro, né, eles chegaram aqui no dia 22 de abril de 1500, 30 anos depois, em 1530, é que Portugal decide iniciar um projeto colonizatório para o Brasil. Por que disso? Já sei, Larry. O comércio com as Índias Orientais já não dava o mesmo lucro para os portugueses. Né? Não estão tendo lucro, vão dominar o território, vão colonizar o território, vamos extrair riqueza do Brasil. Não, nada disso. Nesse momento, o comércio com as Índias Orientais ainda era altamente lucrativo para os portugueses. Porém, se eles não iniciassem um processo de colonização do Brasil, como eu disse antes, né, o Brasil foi, né, ocorreram tentativas de invasão do território brasileiro sucessivas vezes por holandeses, franceses, né, e outros povos. Então, se Portugal não começasse um processo de colonização e exploração do território, eles corriam um sério risco de perder o território, né, de perder a posse do território. Então, vamos colonizar para não perder. A primeira expedição colonizadora, né, foi comandada por Martim Afonso de Souza, em 1531. Sua política colonizadora constituiu na distribuição das sesmarias, lotes de terra, né, a quem se propusesse a cultivar essa terra. Então, a sesmaria seria a posse da terra, mas não dando a terra para, né, essa pessoa. A terra continuaria pertencendo a Portugal. Ele receberia o direito de trabalhar essa terra, de explorar essa terra. Claro que mediante o pagamento de uma porcentagem de tudo aquilo que ele explorasse, de toda a riqueza produzida para a coroa portuguesa. Então, essa foi a primeira tentativa. As sesmarias foram as primeiras tentativas nesse processo colonizatório do Brasil, né? Muito importante isso. No ano de 1532, foram fundadas as vilas de São Vicente, lá no litoral, e de Santo André da Borba do Campo, no interior, no atual estado de São Paulo. Para viabilizar a ocupação e o povoamento da colônia, a coroa portuguesa recebeu ao cultivo, né, recorreu ao cultivo da cana-de-açúcar. Então a primeira coisa que eles decidiram plantar, né, produzir aqui no território foi a cana-de-açúcar. Por que a cana-de-açúcar? Bom, com o comércio das Índias Orientais, os portugueses já tinham conhecimento da cana. Né? A cana-de-açúcar não é nativa do território americano e nem do Brasil, claro. Né? A cana-de-açúcar é nativa de algumas regiões da África, de algumas regiões da Ásia. Então, eles já conheciam a cana-de-açúcar, né, com a ligação por meio do comércio das Índias Orientais. E eles trouxeram mudas da cana-de-açúcar para cá, né, pois aqui esse clima tropical, um clima bem parecido com essas regiões africanas e asiáticas, né, essa cultura da cana-de-açúcar, né, estaria adequada, ela teria uma adaptação legal. E isso realmente aconteceu, né? Portugal optou por utilizar a mão de obra escrava, mas não a mão de obra escrava indígena, como já acontecia, né, com o escambo, porque queria escravizar os índios, né, os coitados dos índios. Mas na produção da cana-de-açúcar, Portugal optou por utilizar a mão de obra do escravo africano. Por quê? Usaram, né, a justificativa de que o índio não se adaptou ao trabalho, de que o índio era preguiçoso, ele estava adaptado àquela vidinha que ele tinha na tribo, de produzir apenas o que era necessário para sobreviver, mas não é isso. Não é que o negro estava adaptado, né, à escravidão. Dizer que um povo é adaptado à escravidão, que é propício à escravidão, já é uma primeira manifestação de racismo cultural. Né? A gente sabe disso, porque nenhum povo é adaptado à escravidão. A questão é que Portugal queria lucrar
com a escravidão do negro africano. E implantou essa ideia junto aos colonizadores, aos colonos, né, das sesmarias que vieram para cá, que tomaram posse desses lotes de terra, para não utilizarem a mão de obra escrava indígena, e sim a mão de obra do escravo africano, onde Portugal ia lá, capturava os negros, trazia nos navios negreiros e vendia para os colonos. Olha o tanto que Portugal foi sagaz, né? E uma primeira manifestação do racismo cultural no nosso país acontece nesse momento, né? O tráfico negreiro. Logo, logo ele se tornou um empreendimento altamente lucrativo para a coroa portuguesa, né? Os mercadores eram portugueses, que vendiam para portugueses e que vendiam para outros povos, né? Na colonização espanhola, na colonização inglesa, né? Então, nós vamos ter as primeiras grandes glebas de escravos chegando aqui no território brasileiro a partir de 1550. No ano de 1570, nós tínhamos um número bastante elevado. Ó. Em Pernambuco, nós tínhamos, né, 23 núcleos de escravidão negra, com muitos negros. Na Bahia, 18 núcleos de escravidão. Ilhéus, 8. Porto Seguro, 5. São Vicente, 4. Espírito Santo, 1. Itamaracá, também 1. São núcleos de escravidão, né, onde esses colonos procuravam para comprar os escravos, né, o local onde eles comprariam esses escravos que eram utilizados. Percebam que a maior parte deles fica na região nordeste do território brasileiro. O responsável pela produção açucareira eram os chamados senhores de engenho. Prevalecia o chamado sistema de plantation, latifúndios grandes, imensas, gigantescas propriedades de terras. Prevalecia a monocultura, ou seja, uma cultura só podia plantar uma coisa, no caso, a cana-de-açúcar, né? Uma cultura agrícola prevalecia, por isso monocultura. Era escravista, né? O engenho da cana-de-açúcar prevalecia o sistema escravista do negro africano, como já foi dito anteriormente, né? Que era exportador. Toda a produção de açúcar produzida nos engenhos brasileiros, né, era para atender ao chamado mercado externo. A produção dos engenhos de açúcar aqui no Brasil não atendia o mercado interno, não era voltada para o mercado interno aqui no Brasil. Esse mercado não existia, né? Ele era todo voltado para o mercado externo, onde Portugal levava para a Europa e comercializava com outros países europeus. Porém, esse sistema das sesmarias, ele não vai funcionar. Vai enfrentar inúmeros problemas, né? A distância com Portugal, né? A necessidade de ligação com o reino português para tomada das maiores decisões e a distância, o quanto isso demoraria, né? Era algo que prejudicava muito as sesmarias. E aí Portugal decide tomar uma nova atitude, decide criar as chamadas capitanias hereditárias. O que eram as capitanias hereditárias? Tratava-se da doação de largas faixas de terra, a exemplo das sesmarias, né, aos chamados capitães donatários. Quem recebia uma capitania hereditária, um lote gigantesco desse de terra, recebia a denominação de capitão donatário. E essa doação era regulamentada por uma carta de doação, né, que era feita por Portugal. Carta de doação ou foral, que é a mesma coisa. O capitão donatário tinha um documento assinado pelo rei, dando a ele o direito de trabalhar essa terra, de explorar essa terra, mas ao mesmo tempo dando a ele a obrigação de dar para a coroa portuguesa uma parte desses lucros, né? Então, o donatário, ou o capitão donatário, ele deveria colonizar a sua capitania, né? Ele deveria fundar vilas na sua capitania, e ele deveria proteger a terra de seus, né, invasores holandeses, franceses, né, de navios estrangeiros, né, que pretendiam dominar o território brasileiro. Então a vida do capitão donatário não era fácil não, galera. Ele recebia um lote gigantesco. Esse lote gigantesco ele tinha que garantir seu povoamento, a construção de vilas, a exploração de recursos naturais, a exploração da cana-de-açúcar com os engenhos e a produção do açúcar. Então ele tinha uma tarefa árdua, que não era fácil, mas ao mesmo tempo ele não tinha total autonomia. Aquela
né, ligação com a coroa portuguesa, dando a ele a bênção para que ele pudesse tomar as principais medidas na sua capitania, ainda era do rei de Portugal. E isso era um problema para os capitães donatários. Foi um problema para as Sesmarias e continua sendo um problema para os capitães donatários nas capitanias hereditárias, né? Apesar de seus amplos poderes administrativos, como eu disse antes, o donatário era um mandatário do rei, ou seja, era um pau-mandado do rei. Ao todo, foram 15 capitanias hereditárias, doadas praticamente entre 1534 até 1536. Portugal teve uma certa dificuldade para encontrar esses donatários, quem queria vir para cá, porque Portugal também não ia investir, ela só queria lucrar. Quem recebesse o lote de terra, o investimento também tinha que sair do seu próprio bolso, vale lembrar, né? Portugal só lucrava com tudo isso, né? As que mais prosperaram, foram todas as 15 capitanias hereditárias? Não, gente. Infelizmente, as capitanias também não deram êxito, né? As que prosperaram foram apenas 2. De 15 capitanias hereditárias, apenas 2 prosperaram. Quais foram elas? A capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Foram as 2 únicas capitanias hereditárias que prosperaram no território brasileiro. O sistema de capitanias, utilizado como incentivo ao processo colonizador, acabou fracassando. De 15, apenas 2, né, deram lucro, e não foram grandes lucros não, né? De São Vicente e de Pernambuco, foram as 2 únicas. Então nós podemos dizer que Portugal, mais uma vez, né, remoeu um fracasso aí. Não foram só as Sesmarias, não. As capitanias hereditárias também fracassaram, né? Então, de onde até onde iam os lotes das capitanias hereditárias? Do litoral até a linha imaginária, né, do Tratado de Tordesilhas, aquele tratado anterior que nós já falamos sobre eles em alguns momentos das nossas aulas. Então, cada capitania hereditária ia desde o litoral até os limites dessa linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, o que correspondia a imensos lotes de terra, ok? Bom, como nós vimos aqui, as capitanias hereditárias, elas não prosperaram, né, meninos? E aí, pessoal, quais vão ser as próximas medidas tomadas por Portugal para garantir êxito? Agora, Portugal era uma questão de honra, né? Portugal precisava fazer com que esse processo colonizatório rendesse lucros, né? E as capitanias também não estavam gerando esses lucros. Então era importante, para uma questão de honra. Portugal precisava tomar algumas medidas. E aí Portugal decide criar aquilo que vai ficar conhecido como governo geral. Mas o governo geral é assunto para uma próxima aula. Um grande abraço, um grande beijo, fui e até a próxima. Muito importante, quem ainda não fez inscrição no nosso canal, por favor, inscreva-se aí, por favor. Peço que vocês curtam os nossos vídeos, que vocês cutuquem, que vocês comentem esses vídeos. É tudo feito com muito amor e carinho, pensando em vocês, tá? Então, se vocês conhecerem alguém, peçam para que façam inscrição no nosso canal. É tudo feito aqui pensando em vocês. Um grande abraço, um grande beijo, fui e até a próxima!